Ai, gente, eu devia cortar a unha de vez em quando. Hoje o assunto é um pouco mais delicado. Tava eu linda hoje no estúdio. Mentira, eu tava parecendo um mendigo, porque eu passei 4 dias sem lavar o cabelo. Eu tava no estúdio dos meus amigos, que eu tenho uns amigos que produzem música eletrônica, e eu vou lá de vez em quando me juntar a eles pra produzir também. E foi a primeira vez que a gente se viu depois que eu voltei do Brasil e tal. Tava todo mundo feliz. Ei, Sunny, e eu feliz de vê-los e tal. Ai. A gente tava fazendo música, não sei o quê. E foi a primeira. Aí depois da gente fazer as musiquinhas, eu conversei com um dos meus amigos que estavam lá. 3 meninos, X, Y e Z, que alugam o estúdio. Hoje só foram X e Y. Aí eu tava conversando com X, depois que Y já tinha ido embora. E eu falei pra ele, não sei o que, porque eu fiz um canal. Eu tô falando abertamente sobre ser trans e sobre as minhas inseguranças. E aí ele me deu o maior apoio, ele falou, nossa, não, você tem que falar mesmo, você é maravilhosa. Aliás, eu já sabia que você era trans. E tipo, eu nunca tinha contado pra ele. Eu, ok. Uma amiga minha me falou, tal, eu te admiro muito, nananana. Tipo, já te admirava. E agora eu admiro mais ainda, não sei o quê. Eu recebi isso como sei lá, uma coisa boa, né? Meio que um elogio e tal. Eita, Giovana. Um elogio. E levei na boa, assim. Ele falou até uma coisa que me emocionei, que ele falou tipo assim, eu te conheci como uma musicista, uma DJ musicista que vinha aqui trabalhar com a gente e pra mim você continua sendo essa musicista. Ah não, então eu contei pra Y também que você era trans hoje, ele também ficou muito feliz. Lá se vai a minha privacidade. Ele, não, mas ele ficou super feliz também e tal, não sei o que, tipo, enfim. E daí o Y me falou assim, cara, lembra daquela vez que o Z ficou chavecando muito a Sunny, falando que ela era muito gostosa, não sei o que. Imagina agora quando ele souber que ela não é mulher. Tipo assim, primeiro que é uma questão de definição. Eu jamais falaria pra ninguém que eu era aquela palavra com H antes. Claro, é uma questão de convenção, é uma questão de denominação biológica, whatever. Mas como também é uma questão de definição, de identidade, a minha identidade não mudou porque o meu corpo mudou. Então se agora eu sou vista como mulher, antes eu era uma mulher trans, não operada, que não tomava hormônio, que não... sei lá. E outra coisa também, por que é engraçado um amigo deles ter me achado gostosa? Tem muita coisa errada. E aí é que vem o X da questão. Esse cara não deixa de ser meu amigo, ele não deixa de ser um cara legal, ele não deixa de ter me apoiado, me abraçado. Ele é meu brother mesmo. Aí eu gostaria de fazer um paralelo com o Antônio, porque algumas pessoas ficaram revoltadas com o Antônio, falaram, não sejamos Antônio, somos ninguém Antônio, o Antônio é o seu babaca, não. Antônio é um cara que outro X2, depilação X2, que não tem nada a ver comigo, assim. Ele não necessariamente é um babaca por causa disso, da transfobia que ele cometeu, assim como meu amigo não é um babaca pela transfobia que ele cometeu. Porque transfobia é discriminação, e discriminação é fácil de você cometer quando você não entende qual é a causa, você não entende qual é o negócio. E eu tenho um amigo muito inteligente que estuda sociologia, sei lá, que uma vez eu tava muito deprimida porque eu tava apaixonada por um cara que não aceitava que eu era trans e, oh meu Deus, o mundo vai acabar. E esse meu amigo me falou, Sunny, como é que eu vou saber se um cara vai aceitar ou não, se ele vai entender ou não? É uma predisposição genética, é uma predisposição... Como é que eu reconheço isso enquanto tô dating a pessoa, sem falar, né? E o meu amigo falou, Sunny, não é você não tem como saber isso antes, porque é uma questão de assimilação da informação. Sempre que chega alguma coisa nova, sei lá, união civil homoafetiva, mulheres votarem, negros votarem, e assim vai. Foram processos que demoraram, a galera precisou de um tempo pra assimilar essa nova informação. Então quando você fala pra uma pessoa que você é trans, um dos fatores que vai influenciar a relação dela com o fato de você ser trans vai ser o tempo desde quando essa pessoa está sendo exposta a essa informação. Então assim, se a pessoa acabou de tendo agora essa informação pela primeira vez na vida, não contava com essa astúcia, não estava esperando, ela ainda não sabe como reagir com isso. Então do mesmo jeito, meu amigo X
que fez uma piada com Y sobre Z ter me chavecado, ele foi transfóbico. Claro que ele foi transfóbico. E o que é que eu vou fazer? Educar, né? Tipo, eu não vou me afastar dessa pessoa e dizer, ah, você é um babaca, não sei o quê. Porque algumas pessoas são mais rápidas que outras pra assimilar a coisa, não. Normal, problema delas, não. Problema nosso. Por isso que eu estou aqui me expondo as minhas intimidades com você, na esperança, né, que um dia essa porra melhore. Quem sabe, na próxima geração, ninguém vai virar pra uma trans e chamar ela de homem. Isso seria tão legal. E vocês, meninos, não tem graça achar uma trans atraente. Se liguem.